Bem, aqui a gente continua no pouco da geometria analítica, que é falando coisas de R2 e R3. Aqui a gente vai ver que em R2 nós temos duas formas de explicar o que é uma reta, com as equações paramétricas e com a equação geral. A gente vai ver que em R3 a gente também tem outras maneiras. Em R3, por enquanto, a gente tem a única maneira nossa, são as equações paramétricas. A gente vai ver que a gente tem outras. E depois estudar posições relativas, que vai falar para a gente sobre distâncias. Tinha que dar. Então, primeiro a gente vai começar falando de retas em R3. Então a gente tem o ponto P, o vetor V diferente de zero, e a gente vai supor que o C ele é diferente de zero. Por quê? Se o V é diferente de zero, alguma das coordenadas, pelo menos uma das coordenadas é diferente de zero. Então, como é que é um caso geral, então a gente vai fixar uma diferente de zero. Se fosse uma outra, seria algo parecido também. Então, olha só. Se o nosso C ele é diferente de zero, a reta satisfaz simultaneamente essas duas equações aqui. Não, na verdade, independente do valor de C, a reta satisfaz essas duas equações. Sendo C diferente de zero, olha só, se eu escrevo a matriz, e a equação está de um jeito já, para a gente conseguir visualizar rápido o que é a matriz dela, aqui vai ter C, 0, 0, C. E o que significa? Significa que o posto da matriz vai ser 2. O C sendo diferente de zero, dando aqui C e aqui dando 0, pivô já está pronto. Na coluna dele está todo mundo zerado. Aqui sendo 0 e aqui sendo C, significa que o segundo pivô também só vai faltar dividir por C. Então quer dizer que o posto dessa matriz vai ser 2. Aí se o B fosse diferente de 0, ia mudar essa matriz. Se fosse o A, também ia dar uma mudada. Mas sempre a gente vai conseguir encontrar uma matriz de posto, um sistema linear de posto 2, a qual a reta satisfaz. Aqui, olha só, essa daí é a solução do sistema. Escrevendo a solução desse sistema, é a reta RQW, onde Q é esse ponto aqui. Aqui o que a gente vai fazer? O Z vai ser a nossa variável dependente. Desculpa. O Z vai ser a nossa variável independente. A gente vai isolar o X
e a gente vai isolar o y. Quem ficar desse lado, que não estiver sendo multiplicado pelo z, que nesse caso vai ser o x0 e vai ser esse termo, e esse daqui, só que dividido pelo c, ó, aqui é justamente aquele termo dividido pelo c. É o ponto. Lembra como é que quando a gente está parametrizando uma reta, como é que fica a nossa reta? Quem não tem parâmetro vai ser... Quem não tem parâmetro vai ser o ponto. Esses caras aqui não vão estar multiplicados por z. Esse cara aqui, ó, eu não estou conseguindo selecionar ele. Esse cara aqui também, a gente vai dividir por c, e ele vai estar multiplicado por z. Ele também vai ser a segunda coordenada do ponto. E a terceira vai ser 0, porque o z vai ser a variável independente. E olha só, esses caras aqui, esse cara, esses dois caras que estão aqui circulados, quando eu passar para o outro lado, eu vou dividir por c, e eles estão multiplicando pelo parâmetro. Eles vão ser justamente as duas primeiras coordenadas do nosso vetor. Então, o nosso vetor vai ficar a sobre c, b sobre c e 1, porque o z vai ser a nossa variável independente. Então, o w vai ser o vetor 1 sobre cb. Então, eu tenho que a solução desse sistema linear aqui é uma reta. A reta RQW. Só que olha só, o W ele é paralelo ao V. Então eu posso trocar o W por V e conseguir a reta RQV. Só que também tem outra coisa. O x0 e o y0 eles satisfazem essa equação aqui. Então eles também estão na solução do sistema. Significa que o ponto P, então ele também pertence à reta. Então a reta RQW, eu consegui trocar por RQV, é a mesma reta RBV. Então RBV é a solução desse sistema de posto 2 em 3 variáveis. Então o que isso daí significa? Em R3 existe, e aqui está falando o porquê, né? O ponto P ele é dessa forma aqui. Então o P menos o W, que é o vetor PQ, é paralelo ao W. Então isso aqui está mostrando que uma reta ela pode ser descrita como a intersecção de dois planos. O porquê? A gente acabou de ver que planos em R3 são hiperplanos. Então é uma equação linear. Isso daqui é uma equação linear em R3, uma equação linear em R3. A gente acabou de ver que é um plano. E esse cara aqui também é uma equação linear em R3. Então eu quero saber quando que os pontos pertencem a um plano e ao outro simultaneamente. Eu quero saber a intersecção. Então, dada a reta RPV, eu consegui arrumar um sistema linear de posto 2. Isso é, os planos não são paralelos. Se os planos forem paralelos, o posto do sistema vai ser 1. Se os planos não forem paralelos, o posto do sistema é 2. Então eu consegui arrumar dois planos não paralelos, cuja reta é a intersecção desses dois planos. Então essa é uma outra maneira de descrever retas quando a gente está em R3. E essa maneira só dá em R3. Então, sempre eu consigo descrever uma reta como sendo a intersecção de dois planos não paralelos. E aqui mostra que a intersecção de dois hiperplanos em R3 é uma reta. A gente já sabia que era o vazio. Isso daqui está mostrando que em R3 é uma reta. Então é uma outra maneira de descrever retas em R3. Outra maneira ainda são as equações simétricas. A equação simétrica dá para a gente fazer somente em um caso. Quando tanto A
quanto o B quanto o C forem diferentes de zero. Os três têm que ser simultaneamente diferentes de zero. Se um for igual a zero, a gente não consegue escrever as equações simétricas da reta. O que a gente faz? Nas equações paramétricas, a gente isola o t. Como que é a equação paramétrica? Por exemplo, da primeira coordenada, x é igual a x0 mais at. Eu passo o x0 para o outro lado, fica x menos x0 igual a t. Divido por a, porque o a é diferente de zero, eu tenho que x menos x0 sobre a é igual a t. Que é justamente esse primeiro termo aqui, ó. Nas equações paramétricas, se o a for diferente de zero, esse é o valor de t. Mas se o b for diferente de zero, também é esse. E se o c for diferente de zero, também é esse daqui. Então, só dá para escrever as equações paramétricas quando todas as entradas do vetor diretor são diferentes de zero. Repare que aqui no denominador nós temos as entradas, as coordenadas do vetor, e aqui na parte do numerador eu estou subtraindo as entradas do ponto em questão. Essas daí são as equações simétricas. E a gente vai ver agora um exemplo de como que dados uma reta descrita como dois planos ou dadas equações simétricas, a gente transforma nas paramétricas. Enquanto vocês for escrevendo, vamos recapitulando então. Em R2, a gente tem duas formas de descrever retas. Ou pela equação geral da reta, ou as suas equações paramétricas. Em R3, nós temos duas formas de descrever planos. Ou as equações paramétricas do plano, ou a equação geral do plano. Em R3, nós temos duas ou três maneiras de escrever retas. As equações paramétricas, descrevê-las como sendo a intersecção de dois planos não paralelos, e caso o vetor diretor tenha todas as suas entradas diferentes de zero, a gente tem as equações simétricas. E esse, como os outros, eu vou resolver R1 e S1, e vocês depois vão resolver R2 e S2. Então, escrever as equações paramétricas. Então, em R1, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que resolver o sistema. Simplesmente isso. R1 é um sistema linear de duas equações, três incógnitas, que eu vou resolver. Pela nossa experiência, pelo que a gente viu já, nossa experiência em resolver sistemas lineares, o que vai acontecer aqui? Os dois planos eles não vão ser paralelos. Significa que eu vou ter apenas uma variável independente. Eu vou ter duas dependentes. Então, pelo jeito que está aqui, como que é dada a equação, essas equações desse plano, tem uma variável aí que é super candidata a ser a variável independente. E no caso é a variável x. Olha só, a variável x aparece nas duas equações. Na primeira só aparece y, na segunda só aparece z. Então é simples, eu passo o x para o outro lado e divido por 3 a primeira equação, passo o x para o outro lado e eu já isolei o z. Então é simples daqui a gente isolar o y e o z. Então, para R1, a gente tem que o sistema dela é x
mais 3y igual a 2. E aqui a gente tem que x mais z igual a 1. X mais z igual a 1. Então, olha só o que a gente pode fazer. O x vai ser a nossa variável independente. A gente vai chamar ela de t, por exemplo. Então, aqui a gente vai ter que o x é t, o y são 2/3 de menos 1/3 de t, e o z vai ser igual a 1 menos t. Pronto, a reta já está com uma parametrização. Então é simplesmente resolver o sistema linear que aparece. Algumas vezes o sistema é super simples de ser resolvido, do jeito que ele aparece. Que nem dessa forma. Reparem que o x aparece nas duas equações, na primeira aparece uma variável e na segunda aparece outra. Então ele é um forte candidato a ser a variável independente. Agora voltemos ao caso aqui de S1. S1 ele está nas suas equações simétricas. Se ele está na sua equação simétrica, qual que é uma maneira simples de passar para a paramétrica? Eu vou isolar cada cara igual a t. O que é cada cara? Eu vou isolar esse x sobre 2 aqui. Eu vou igualar esse x sobre 2 a t. Esse y mais 1 sobre 3 eu vou igualar a t. E esse cara aqui eu vou igualar a t. Porque foi dessa forma, isolando t, que eu cheguei nelas. Então agora basta igualar todo mundo igual a t. Então vai ficar para o S1, eu vou ter que o x sobre 2 é t, o outro era y mais 1, y mais 1. Y mais 1 sobre 3. Eu vou igualar a t e o último era z menos 1 igual a t com t e l. Agora eu isolo em cada uma o x, o y e o z. Isolando na primeira o x, vai ficar que o x vale 2t. X é igual a 2t. Na segunda, vai ficar que o y é igual a menos 1 mais 3t. E na última, que o z é igual a 1 mais t. Olha só quem que é o vetor diretor dessa reta. Aqui com t e r. O vetor diretor dessa reta aqui é o 2, 3, 1. Se a gente olha, vai estar no denominador 2, 3 e 1, porque não aparece nada. Aqui eu estou dividindo, se não aparece nada quer dizer que é 1, não que é 0. A gente fala assim, não apareceu nada, é 0. Eu não posso dividir por 0. Para fazer as equações simétricas, todas as três têm que ser diferentes de 0. E olha só, eu estou subtraindo as coordenadas do ponto. Aqui eu estou subtraindo 0, aqui eu estou subtraindo menos 1, e aqui eu estou subtraindo 1. Então o ponto é 0, menos 1 e 1. Que é justamente o que aparece, ó, 0, menos 1 e 1. Então as equações simétricas já dá para a gente todos os ingredientes. Mas o jeito mais simples é isolar cada cara ali das equações simétricas igual a 0. Alguém alguma pergunta? Na última parte, aparece a equação simétrica
métricas, elas indicam porque olha só, como que é a cara dela? Olha aqui, ó, A, B e C aqui são as coordenadas do vetor. Ó, 2, 3 e aqui o 1. Quando eu não estou dividindo por ninguém, eu estou dividindo por 1. Então as coordenadas do vetor são 2, 3 e 1. E o ponto? Olha só, aqui ó, eu estou subtraindo as entradas do ponto. Então aqui só está x. Eu posso escrever como sendo x menos 0. Quer dizer que eu estou subtraindo 0. 0 é a primeira entrada. Aqui está y mais 1. Y mais 1 é a mesma coisa que y menos 1. Menos 1 dá esse mais 1 aí. E aqui já está na cara já aqui menos 1, então o ponto é 1. Então a gente também consegue olhar e ver também. Por inspeção, ele fala pra gente quem são os ingredientes que a gente precisa. Bem, vamos aqui voltar. Então a gente tem a R2 aqui. A R2 é um sistema também que é fácil de ser resolvido. Olha só, o y aparece nas duas equações. Além dele, na primeira só aparece o z e a segunda na primeira só aparece o x, na segunda só o z. Então eu vou isolar o x e o y, e o z vou isolar o x e o z, e o y vai ser minha variável independente. Então a primeira, então aqui para R2 eu já vou escrever direto. Vamos fazer um quadro novo, para R2, a gente tem que o x vai ser igual a 1. X vai ser, desculpa, igual a 3 menos 2t. 3 menos 2t. O y vai ser t, é a variável independente. E o z vai ser igual a 2 menos 3t. Um t em R. A S2. Então o que eu vou fazer? Eu vou igualar cada um igual a t. Então aqui ficou faltando um sinal de igual. Tenho que me lembrar desses erros. Então vai ficar x mais 2. É x mais 2 que era para ser. Vai ficar x mais 2 igual a t. Y sobre 3 igual a t. E z menos 1 sobre 2 igual a t. Então já isolando x, y e o z, então vai ficar aqui x é igual a menos 2 mais t. X é igual a menos 2 mais t. O y vai ficar igual a 3t. O y é igual a 3t. E o z é igual a 1 mais 2t. O t em R. Alguém alguma pergunta? Continua o jeito de fazer isso, não é aquele. Não é só colocar. Dá para você fazer só olhando. Só que tem gente que tem dificuldade. Tem presente que está. Ali estava o z menos 1. Mas, por exemplo, no caso do S1, ele dava y mais 1. Aí tem gente que acha que 1 é coordenada no ponto, quando na verdade é o menos 1. Quando está dividido por 1 também, que aí, no caso do x, dava só x mais 2. O editor falou assim: não tem nada aqui embaixo, é 0. Então as pessoas faziam muitos erros bobos quando faziam só por inspeção. Então, o jeito melhor que eu pensei é isso aí, igual a t. Aí resolve e depois resolve x com z. São em 2 passos, mas a chance é muito.
é que sempre as equações simétricas, ela tem dois sinais iguais, né? Aqui ficou faltando um aqui, ó. Aqui é x mais 2 igual a y sobre 3. Então agora a gente vai falar de posições relativas. São ângulos entre as superfícies que nós vimos e distâncias. Então ângulos. A gente vai definir ângulos entre duas retas e dois hiperplanos. Então a gente vai ter R1 e R2 com vetores diretores V1 e V2, H1 e H2 com vetores normais o 1 e o 2. A priori, o que a gente poderia pensar? Bem, a gente sabe que a gente precisa de um vetor diretor de reta, então não seria conveniente você falar assim, o ângulo entre duas retas é o ângulo entre dois vetores diretores, entre seus vetores diretores? Aí a gente vem pensar, né? Então aqui, eu tenho, por exemplo, essa reta, e aqui, por exemplo, eu tenho essa daqui. Então, olha só, para essa reta, esse cara aqui é o vetor diretor. Para essa reta aqui, esse cara aqui é um vetor diretor. Aí eu poderia falar, bem, o ângulo entre as retas seria o ângulo entre os seus vetores diretores. Mas esse daí não é o único ângulo que eu posso pensar. Por quê? Esse cara aqui, ó, também é um vetor diretor para essa reta. Lembra? Vetor diretor é só pegar qualquer cara paralelo a ele. E aí, eu consigo esse ângulo aqui. Ou eu poderia pensar desse cara aqui, tomar esse. Então, olha só. Entre esse e esse eu tenho esse ângulo. Entre esse e esse eu tenho esse daqui. Entre esse daqui, que é o vetor diretor de uma reta, e o vetor diretor da reta, eu tenho esse. Esses ângulos aqui são opostos pelo vértice, são iguais. Da mesma forma que esse ser igual a esse. Mas eu tenho dois candidatos a ser ângulos. Então eu não posso falar que o ângulo entre duas retas é o ângulo entre dois vetores diretores. A gente pode falar que o ângulo entre duas retas é o menor dos ângulos formados se elas estivessem no mesmo plano. Em R2, que a gente tem o plano, essa que é a definição do ângulo de retas em geometria plana. As retas sempre se intersectam, retas em R2 são hiperplanos, se não são paralelas, sempre se intersectam. Então sempre elas serão concorrentes. Então o que a geometria plana fala? Bem, duas retas são sempre concorrentes, então a gente pega, naquele ponto de concorrência, a gente vai ter 4 arcos de ângulo. A gente pega o menor, porque dois são opostos pelo vértice. Essa é a definição da geometria plana. Mas aqui nem sempre a gente vai ter retas que são concorrentes. A gente viu que em R3 a gente tem retas reversas. São retas não paralelas e que não se intersectam. Concorrentes na geometria plana falar que é quando elas se intersectam. Então, se elas não se intersectam, como que a gente vai pegar, olhar na onde elas se encontram e ver o menor dos ângulos? A nossa definição tem que ser de vetores. A gente viu que os vetores diretores não é uma boa coisa. Por quê? O porquê eu posso ter esse tipo de ambiguidade, eu tenho dois ângulos. Mas sempre eu vou ter no máximo dois ângulos. Então desses dois ângulos eu posso falar assim, pega o menor dos dois ângulos gerados. Porque qualquer cara vai estar aqui, ó, nessa direção. Então eu posso pensar isso daqui como sendo duas retas em R2. Aí faz um pouco de sentido eu falar assim, vamos tomar o menor dos ângulos. E retas em R2, o ângulo entre dois vetores, a gente viu que é de 0 a π, é de 0 a 180. Na geometria plana, ângulo entre retas não tem toda essa liberdade. É entre 0 e 90 graus, entre 0 e π sobre 2. É entre 0 e π sobre 2. O porquê? A mesma ideia do vetor. Conforme eu pego essa reta aqui e vou girando, vai chegar um tempo que esse cara aqui vai deixar de ser o menor do ângulo e vai passar a ser o maior. Então, como que a gente consegue definir
como sendo o menor dos ângulos. Alan, aqui ficou faltando também coisa. Deixa eu colocar aqui já. Então, olha só. O ângulo entre R1 e R2 é o único número real, θ, entre 0 e π sobre 2, tal que o cosseno vale isso. Repare que tem uma diferença entre o cosseno do ângulo de dois vetores, que aqui está em módulo. Então, o cosseno entre 0 e π, ele varia entre 1 e menos 1, só que o módulo, então, vai variar entre 0 e 1. O cara variando entre 0 e 1 significa que o meu ângulo está restrito entre 0 e π sobre 2. Então, ao invés de calcular o cosseno do ângulo entre os dois vetores, aí a gente vai calcular o módulo desse cara. E a mesma coisa vale para hiperplanos. Em particular, se eu estou definindo o ângulo entre dois hiperplanos quaisquer, em particular, a gente está definindo o ângulo entre dois planos. Porque planos em R3, desculpa, a gente está definindo o ângulo entre planos em R3. Porque planos em R3 são hiperplanos. E essas coisas aqui a gente estuda somente em R2 e R3. Então, automaticamente, a gente acabou de definir o ângulo entre dois planos em R3. E nós temos algumas propriedades. A gente poderia pensar que a gente pegou o vetor diretor e vetor normal quaisquer. A gente poderia pensar, bem, vai depender? Não, não depende dos vetores que a gente pegou. Quaisquer outros vetores normais ou diretores que a gente pega, o número vai ser o mesmo. Dois hiperplanos são paralelos sem somente se o ângulo entre eles é zero. E isso também para retas não, para retas não vale. A gente pode ter duas retas que o ângulo entre elas é zero, para não são paralelas. Mas para hiperplanos vale. Então, em particular, isso está valendo para plano. Então, dois planos são paralelos somente quando o ângulo entre eles é zero. Isto é, quando os seus vetores quando os seus vetores normais são paralelos. E para retas, a gente tem duas definições diferentes de ângulos para retas em R2. O porquê? A gente definiu retas, o ângulo entre retas para todo Rn, em particular para R2, falando do vetor diretor da reta. A gente definiu o ângulo entre hiperplanos para todo Rn, em particular para R2. Só que retas em R2 são hiperplanos. Então eu poderia ter duas definições que me levariam a números diferentes. Só que não. Nós realmente temos duas definições, só que o ângulo não muda. Eu posso partir de qualquer definição que o ângulo é o mesmo. Por exemplo, eu quero calcular o ângulo entre a reta R1 e a reta R2. Uma está na sua equação geral, a outra está na equação paramétrica. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o ângulo entre elas, seguindo a definição de hiperplano e seguindo a definição de retas mesmo. E vamos ver se realmente isso daí coincide. Bem, então olha só. Em R1 é fácil a gente ver quem é o vetor normal. Quem é o vetor normal de R1? É o 1. Eu olho para o coeficiente do x e eu olho para o coeficiente do y. Na reta R2 é fácil a gente ver quem que é o vetor diretor dela. É o 2 menos 2. Eu olho para os coeficientes do parâmetro.
Esse já pode ser fechado. Então, olha só. O R1, o vetor normal, eu vou chamar de U, é o 1. Para o R2, o vetor diretor que eu vou chamar de B é o 2 menos 2. Então, cada reta está escrita de uma maneira diferente, eu tenho que escrever as duas sobre a mesma maneira. Ou eu tenho que conhecer os dois vetores normais, ou os dois vetores diretores. O que a gente viu quando a gente tem um vetor diretor? Como é que a gente encontra o vetor normal da reta? A gente inverte, então normal, a gente inverte as coordenadas menos 2 e 2 e troca o sinal de qualquer uma. Tanto faz o sinal que a gente vai trocar. Então vou trocar o sinal desse. Vai ficar mais 2. Esse é o vetor normal da reta R2. E quem que é o vetor diretor da reta R1? A gente faz a mesma coisa. A gente troca, inverte as coordenadas, não tem nada para inverter, e troca o sinal. Então vou colocar esse cara aqui menos 1. Então, se eu vou calcular pela definição de ângulo entre retas, eu vou pegar os vetores diretores. Eu vou pegar este cara e este cara aqui. Então eu tenho que fazer o produto interno entre menos 1, 1 e entre 2, menos 2. Tirar o módulo e dividir pelas normas. Então eu já vou calcular as normas dele. Quanto que é a norma desse cara aqui? É menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado são 2. Só que eu tenho que extrair a raiz. Fica raiz de 2. A norma desse cara aqui é 2 ao quadrado são 4, menos 2 ao quadrado também são 4, 4 mais 4 são 8, fica raiz de 8. E quanto que dá este produto interno aqui? Menos 1 vezes 2 são menos 2. 1 vezes menos 2 são menos 2, dá menos 4. Vai estar em módulo. O módulo de menos 4 é 4. Estou usando retas. A definição de ângulos para retas fala assim: pega seus vetores diretores. Você não pode misturar um vetor normal com um diretor. Ou você pega os dois vetores diretores ou os dois normais. Aqui eu vou fazer os dois casos e mostrar que o resultado é igual. Ó, o vetor diretor dessa reta aqui é o 2 menos 2. Do R2 dá pra gente o diretor. Aí, ó, eu já escrevi aqui em cima. O normal é esse. A outra não, a outra dá o normal, o diretor é esse. Cada reta dava um ingrediente diferente. E olha só, eu multiplicando essas raízes aqui, 2 vezes 8 dá 16. Raiz de 16 dá 4. Então esse número aqui é 1. Então eu tenho que saber qual ângulo que o cosseno dá 1. Para qual ângulo o nosso cosseno é 1? O zero. O cosseno de 0 é 1. Agora olha só. Agora eu fiz usando
os vetores diretores. Agora eu vou fazer usando os vetores normais. Então aqui, deixa eu só colocar aqui, módulo de menos 4 sobre 4 da 1. Agora os vetores normais. Então eu vou pegar o 1, produto interno com 1, 2, 2. Vou tirar o módulo e dividir pela norma dos vetores. A norma do U1 é raiz de 2. A norma do 2, 2 é raiz de 8. O produto interno vai dar 2. 2 mais 2 são 4. Vai ficar módulo de 4 dividido, de novo, 2 vezes 18 são 16, raiz de 16 são 4, também dá 1. Por aqui também o ângulo ele é 0. Então tanto faz, ou você coloca em R2, ou você coloca as duas retas nas equações paramétricas, isso é, descobre quem são os vetores diretores das duas retas, ou você descobre quem são os vetores normais das duas retas. Basta fazer de novo, Hã? Fez os dois só para a gente entender. Qualquer um. Na verdade, na cabeça de vocês não tem nenhum para calcular no entre retas R2. Vai ser em R3, só que a ideia é a mesma. Aí vai utilizar isso daqui de cima. Faz o produto interno, tira o módulo, divide pelo produto das normas, depois faz a pergunta. Aí vocês vão achar um número. Aí depois fazer a pergunta: para qual ângulo o cosseno dá aquele número? Passemos então adiante. E agora é a parte que demora, que é distâncias. Ora, basicamente, tudo que fala em triângulos e distâncias, qual é a dificuldade? A gente vai ver que, por exemplo, para ângulos entre planos, eu quero calcular o ângulo entre dois planos. A gente vai utilizar a definição que nós vimos de hiperplanos. Em R3, planos são hiperplanos. Aí a gente vai ter que utilizar a equação geral do plano. E o que vai ser no enunciado vai dar? Vai dar para a gente a equação paramétrica. Então a gente vai ter que primeiro passar da paramétrica para a geral para encontrar os ingredientes. Sempre vai ser assim. As fórmulas que a gente está vendo, elas têm um jeito específico de como vai estar. E o enunciado vai dar provavelmente outro jeito, para primeiro se transformar. Porque uma vez feito isso, é só jogar na fórmula. Então, distâncias. Dados dois pontos, P e Q, a distância entre eles é o módulo do vetor PQ. Dois pontos, a gente consegue fazer um vetor. A norma desse vetor é a distância entre esses dois pontos. Essa distância que a gente definiu, elas têm algumas propriedades. Então, a distância sempre é um número não negativo. Não tem como eu falar assim, a distância entre nós dois é menos 3 metros. Nós estamos a menos 3 metros de distância. Não, a distância é um número não negativo. E só é zero quando o P é igual a Q. Então, a distância entre duas pessoas é quando uma está colada com a outra. Ou o ponto P é o ponto Q, ou a distância é positiva. Então, a distância só é zero quando os dois pontos são iguais. A distância, não importa a distância entre João e Maria, é a distância entre Maria e João. A distância entre P e Q é a distância entre P e Q. Você pode inverter. E vale a desigualdade triangular. Se eu coloco o terceiro ponto na história, o P0, então a distância entre P e Q é menor ou igual à distância entre P a P0 e a distância entre P0 a Q. Então, se eu quero ir em um lugar, só que se eu passar por outro,
com certeza a distância vai ser maior se a gente está andando em linhas retas. E se eu tenho dois conjuntos, eu também consigo falar o que é a distância entre eles. Aquele ínfimo ali é de ínfimo, é uma propriedade dos números reais, e em geral se vê em cálculo, que os números reais têm essa propriedade. Muitas vezes também não se vê em análise. A gente tem que esse conjunto aqui é limitado pelo zero, porque a distância sempre é não negativa. Então a propriedade dos números reais é que existe um ínfimo. Ínfimo é como se fosse o mínimo. É porque alguns conjuntos não admitem mínimo, mas todos os conjuntos admitem ínfimo. Então essa aqui é a definição da distância entre dois conjuntos, que a gente vai estudar para conjuntos especiais, para retas, planos em R3, a gente vai estudar a distância entre os dois conjuntos. A primeira coisa que a gente tem é, se dois conjuntos se intersectam, a distância entre eles é zero. Por quê? Se eu tenho, aqui olha só, qual é a distância entre o ponto P e o ponto Q, com o P no conjunto, Q no outro. Se os conjuntos se intersectam, eu posso pegar o P igual a Q, por causa que o P está em T e está em S, está na intersecção. Vai ter um ponto que está na intersecção dos dois. É a distância de um ponto, R menos é zero. Então, sempre quando dois conjuntos se intersectam, a distância é zero. Então, não tem muita graça a gente calcular distâncias de conjuntos que a gente já sabe de onde se intersectam. Por exemplo, dois hiperplanos não paralelos. Dois hiperplanos não paralelos distintos dois hiperplanos não paralelos sempre se intersectam. Então não tem sentido estudar a distância de dois hiperplanos não paralelos, por exemplo. Então a gente vai começar primeiro de um ponto. A gente primeiro vai calcular a distância de um ponto por uma reta. Primeiro vamos tentar assim visualizar como uma boa ideia para calcular essa distância. Aqui vamos utilizar cores. Deixa eu só ver aqui. Coloquei inicial e final. Eu quero calcular a distância desse ponto para aquela reta ali. Olha só o que a gente vai fazer. A gente vai encontrar primeiro um ponto especial. Aí eu vou tentar falar para vocês que esse vai ser o ponto que vai ser o ponto mais próximo do que ali. Então, os ingredientes que eu tenho é o P, a direção V e o ponto Q. O que eu vou fazer? Lá no P e Q, eu tenho o vetor PQ que está aqui representado. Aí o que eu vou fazer? Eu vou decompor esse vetor aí. Eu vou fazer a projeção ortogonal dele. Eu vou decompor ele na direção V. Então olha só. Ele na direção V vai ser mais ou menos esse cara. E a gente sabe que quando a gente faz a projeção ortogonal, a gente ganha um outro indivíduo. Que a gente ganha aqui um vetorzinho, né? De tal maneira que se eu somar o vetor azul com verde, eu ganho vermelho. E esse verde é ortogonal ao azul. Isso é, esse ângulo aqui é 90 graus. Aí, ó, a gente tem esse pontinho aqui, ó. Esse ponto aí eu falo que é o ponto mais próximo entre a reta e o Q. E a distância entre esse ponto e o Q é justamente a norma do vetor verde. Mas quem é esse vetor verde? Essa distância verde aqui
é justamente o V menos... Desculpa, não é o V. Esse cara aqui é justamente o PQ menos a projeção do PQ na direção de V. O tamanho desse cara verde é esse daí. Olha só o porquê que ele é menor distância. O P não pode satisfazer a menor distância. Por quê? Eu tenho aí um triângulo retângulo. O vetor vermelho, que é a distância de PQ, ele é a hipotenusa desse triângulo. Então, o que a gente sabe? Que o quadrado, o tamanho, falando em quadrados, o tamanho do vermelho em quadrados é a soma do azul em quadrado mais o verde em quadrado. Então, é o verde em quadrado mais um pouquinho, esse pouquinho é o azul. Então, o verde, vocês concordam que é menor que o vermelho? Porque em quadrados o vermelho é o verde mais o azul. Então, quando que vai ser a menor distância? Quando o azul for zero. Sempre que eu tiver uma parcelinha azul, sempre o vermelho não vai conseguir ser a menor distância. Então, eu vou caminhando. Aqui eu tenho P, eu vou vindo para cá, depois para cá, mas sempre a distância aqui vai ser maior do que essa daqui, porque sempre eu vou ter aquele pedacinho azul. Eu só não vou ter aquele pedacinho azul quando eu estiver no ponto vermelho. Então aquele ponto é a menor distância. E o tamanho dele é a projeção. Então a distância entre uma reta e um ponto é dada por aquela fórmula ali. É a norma do PQ menos a projeção do PQ em V. Onde P é um ponto arbitrário da reta. Em ângulos, a gente não utilizou para nada os pontos. Para distância, sempre o ponto vai ser importante. Então, para ângulos, não importa a posição que a superfície está no espaço. Para distâncias, vai importar em muito a distância onde ela está situada. A gente tem um caso particular. Se a gente está em R3, que é onde a gente vai calcular a maior parte dos nossos casos, eu tenho uma outra fórmula. Eu posso calcular dessa maneira aqui. O produto exterior de PQ com V em norma, dividido pela norma de V. As fórmulas coincidem. Dessa fórmula aqui, a gente chega nessa se a gente estiver em R3. Em outra dimensão não dá. Então, exemplo. A gente tem o P, o Q e o P0. Eu quero calcular a distância entre o Q e a reta que contém o P e é paralela ao P0. Então, a gente vai ter que calcular aí algumas coisas. Então, o nosso V, daquela segunda fórmula ali, que a gente está em L3, o nosso V é aquele PP0 ali. A gente vai ter que calcular aqui que é o vetor PQ e o produto exterior com V. Então, olha só. Primeiro a gente vai calcular aqui que é o PP0. O PP0 são essas coordenadas desse cara aqui, menos as coordenadas dessa. Vocês concordam que o PP0 vai ser o 0, 0? Então, já vamos começar daí. Então, P0 é igual a 0, 1, 0. Isso aqui. Agora, a gente tem que calcular quem que é o PQ. Vocês concordam que o PQ é o 1, 0, 0? Eu vou ter que fazer esse cara menos esse cara aqui. Desculpa, é menos 1, 0, 1. Então, P Q menos 1,
0, 0. Menos 1, 0, 0. Agora, olha só que a forma está falando. Eu vou ter que pegar o vetor PQ, fazer produto exterior com V. O V, no caso, é esse cara aqui, e dividir pela norma de P. Então, a gente precisa de mais duas coisas. Então, a gente precisa calcular quem que é a norma do P, P0. A norma dele é 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, que dá 1, dentro de uma raiz. Raiz de 1 é 1. E agora a gente tem que calcular o produto exterior entre esses dois caras. O P, P0, produto exterior com o P aqui. Isso aqui é igual ao determinante de uma matriz. Primeira linha, o I, o J, o K. Na segunda linha eu vou ter o 0, 1, 0, aqui o menos 1, 0, 0. Então, olha só, para a primeira coordenada vai ficar 1 vezes 0 dá 0, 0 vezes 0 dá 0. A primeira coordenada tem o 0. Para a segunda vai ficar 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes menos 1 dá 0. Para a terceira coordenada vai ficar 0 vezes 0 dá 0, 1 vezes 1 dá menos 1, mas desse lado aqui da multiplicação inverticinal fica 1. E agora eu tenho que saber quem que é a norma desse cara aí. A norma do P, P0, produto exterior com PQ, a norma daquele cara ali também é 1. Então a distância entre o Q e a reta, que eu só vou chamar de R, é o quê? É esse 1 aqui, que é a norma do produto exterior, dividido pela norma do vetor diretor, que é 1. Então a distância entre o ponto e a reta é 1. Nunca tinha colocado exemplo disso daí. Você não vê que o exemplo é simplesmente ficar inserindo os dados na fórmula. Aquelas são as fórmulas que a gente vai utilizar, são várias, mas sempre, cada caso, vai ser pegar os ingredientes e jogar na fórmula. Alguém alguma pergunta? Então, passamos à próxima distância. A distância entre um ponto e um hiperplano. Então, para falar de um hiperplano, eu preciso do vetor normal e de um ponto que o hiperplano contém. Então, HP1. Então, a distância entre esse hiperplano e um ponto Q qualquer é dada por essa fórmula aqui. Vamos tentar entender essa fórmula. Olha só, para o hiperplano. Então vamos visualizar o hiperplano como sendo uma reta em R2, porque sempre uma reta em R2 tem que desenhar. Então essa é a nossa sugestão assim, de hiperplano. Então eu tenho meu hiperplano, eu tenho o ponto P e eu tenho meu vetor normal. Vou escrever aqui de cor diferente. Eu tenho o meu vetor normal aqui, U, e eu tenho um ponto Q aqui, e eu quero calcular a distância do hiperplano para esse ponto. Novamente, vamos ver a ideia de encontrar qual que é o ponto da menor distância. Então, eu tenho aqui o vetor PQ,
vetor que vai de P aqui. Só que nesse caso, eu vou fazer a decomposição na direção 1. Eu vou decompor esse vetor aqui na direção 1. Como que vai ficar? Vai ficar aqui a projeção, né? Esse daqui vai ser a projeção, porque está na mesma direção de 1. E aqui vai ser um cara que é ortogonal. Sempre eu consigo decompor ele dessas duas formas. Só que olha só agora. Esse ponto aqui é o ponto que vai fazer a menor distância. Vocês concordam? Porque olha só, a distância do P e Q é aquele vetor verde, que de novo é a hipotenusa do triângulo retângulo. Como o vermelho e o azul são ortogonais, esse triângulo aqui é reto. Então, P, Q vai ser a distância do verde, que sempre vai ser menor, sempre vai ser maior que o tamanho do vermelho. Por causa que vai ter que ir a partinha azul, de novo, se eu olhar nos pontos quadrados, né? Então, somente quando não existir o azul, é que o verde vai ser a menor distância, que vai ser quando ele se coincidir com o vermelho. Então, esse ponto vermelho aqui é o que realiza a menor distância. E esse cara aqui, nesse caso de hiperplano, é a projeção. Não é o PQ menos a projeção. Esse cara aí é a projeção. Então, é por isso que para hiperplanos a fórmula é a norma da projeção. E isso daí vai servir para a gente para calcular a distância entre ponto e planos N3. Então aqui a gente tem o ponto 0, 0, 1 e o plano x mais y mais z igual a 2. A gente quer calcular a distância entre esse ponto P e o plano do Pzão. Quero saber a distância entre o Pzinho e o Pzão. Então o que a gente tem que saber do hiperplano? Quer dizer, do plano aqui no caso. A gente tem que saber duas coisas: o vetor normal e um ponto. O vetor normal, a gente olhando, a gente já fala que é o vetor normal. Aí eu vou mostrar também um jeito de, bastando você olhar, conseguir falar quem que é um ponto. Podemos? Então olha só, tenho aqui o P. Vou utilizar isso daqui mesmo. Então a gente sabe que o U, no caso de P, vai ser o vetor 1, 1, 1. Por quê? Eu peguei os coeficientes do x, y, z. Todos os coeficientes são iguais a 1. E o que é um ponto? Eu sei que é um sistema que vai ter duas variáveis independentes. Correto? Do sistema. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar dois valores para duas variáveis. Então eu posso escolher o x e o y, o x e o z, o y e o z, mas eu vou escolher duas variáveis e vou dar dois valores quaisquer. Sempre é bom dar valor igual a zero. Então eu vou escolher o x como sendo zero e o y como sendo zero. E quem vai ser o valor de z da equação? Se eu substituir o x igual a zero e o y igual a zero, o z vai ter que ser 2. Então um ponto que pertence ao plano, então o ponto 0, 0, 2, ele pertence ao plano. Sempre quando eu estou com a equação geral, essa é uma maneira. Se eu tenho n variáveis, eu dou n menos 1 valores e determino o último p lá na equação. Que nem aí. Eu tinha o 0, eu dei o valor de x igual a 0 e y igual a 0 e determinei o valor de z para satisfazer a equação. Então eu tenho esse ponto aí que pertence ao plano. Então o que eu tenho que saber? Eu tenho que calcular, no caso, esse vetor verde aqui, o PQ, só que as letras estão invertidas, né? Então eu vou pegar esse cara aqui e o ponto que eu quero calcular a distância, que é o 0, 0, 1. Então vai ficar o 0, 0, 2 menos o 0, 0, 1
que é o 0, 0, 0, 0, 1. Aí o que a fórmula está me mandando fazer? Calcular a projeção desse cara aqui na direção do vetor normal e calcular a norma do vetor. Só que também, por outro lado, já me dá aqui prontinho já o que eu quero fazer. Então eu vou calcular o produto exterior, tirar a norma. Esse PQ aqui foi o que a gente calculou, que é o vetor dado pelos dois pontos. O ponto 002 é o que pertence ao plano e o 001 é o que achar a distância, que o 001. O vetor normal é o 1, que vai ser esse 1. Então eu tenho que fazer o produto interno entre esse 001 com o vetor normal, que é o 1 e 1. Nesse caso aqui vai dar 0 vezes 1, 0 vezes 1 e 1 vezes 1 vai dar 1. Calcular quem é o módulo desse cara aqui, que é 1, e dividir pela norma do vetor 1, 1, 1. A norma desse cara aqui é raiz de 3. Então a distância entre o Pzinho e o P grande é esse módulo aqui, 1, sobre essa norma aqui que é. Então agora a distância entre dois hiperplanos paralelos. Por que paralelos? Porque se eles não forem paralelos, eles se intersectam e a distância entre eles é 0. Então, para a gente tentar entender o porquê que é essa fórmula aqui, vamos de novo tentar visualizar duas retas em N2. Então, os vetores normais têm que ser paralelos, porque teve um lema que falou isso daí, que os hiperplanos são paralelos somente se o ângulo entre eles é 0, e o ângulo entre dois vetores é 0 se eles são paralelos. Então aqui, vamos ter os ingredientes, né? Esse cara, esse cara aqui e esse daqui. Os vetores vermelho e verde são paralelos. E eu quero calcular a distância entre esses dois hiperplanos. Então o que a gente vai fazer? Bem, vamos estudar a distância desse ponto vermelho para o hiperplano primeiro. Vamos pegar um ponto vermelho e estudar a distância. A gente acabou de ver o que vai ser a distância dele. Vai ser eu pegar e... Existe ali um ponto que é o que dista a menor distância. Pegar aqui também do verde para esse hiperplano esse cara. Se os caras são paralelos, esse vetor aqui, como esse vetor aqui, devem ter o mesmo tamanho. E se eu pego qualquer outro ponto, o tamanho ficou o mesmo. Então não importa muito o ponto que eu escolho. Então eu posso pegar e calcular a distância desse ponto vermelho para esse hiperplano aqui. E é justamente isso que essa fórmula está dizendo. É a distância do ponto P ao hiperplano H0 ou a distância do ponto Q ao hiperplano H. É justamente essa fórmula. Os dois vetores normais são o mesmo. Por quê? Porque eles são paralelos. Se os vetores normais não forem o mesmo, lembra que a gente pode trocar vetores normais se a gente está falando do mesmo hiperplano.
Então eu posso tomar os dois em particular como sendo o mesmo. E o que vai servir esse lema aí para a gente? Para calcular a distância entre dois planos em R3. Basicamente, tudo de hiperplano que a gente vê, a gente pode tomar como sinônimo planos em R3. Então, olha só, esses dois planos aí são paralelos. Por que são paralelos? Porque os vetores normais deles são paralelos. Nesse caso, coincidem. Eu quero calcular a distância entre esses dois caras. Lembrando que nós fizemos uma definição de planos paralelos e coincide com essa que a gente acabou de fazer para hiperplanos também. Então, planos em R3 tem uma maneira mais simples da gente verificar se eles são paralelos ou não. Lembra o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que ver se os conjuntos de vetores eram combinações lineares do outro. Em R3 a gente não precisa fazer tudo isso. A gente olha para os vetores normais. Se eles forem paralelos, acabou. Os planos são paralelos. Então eu tenho esses dois caras aí. Eu quero calcular a distância entre os dois. Então eu vou utilizar essa fórmula aqui. Então o meu P vai ser um ponto desse plano. O meu Q vai ser um ponto desse. E o vetor normal aí, esse U, é o 1, 1, 1. Vamos fazer aqui mesmo. Então, como é que eu faço para descobrir o ponto do P? Aquela mesma ideia, eu vou tomar o x e y como sendo zero. Então, o Pzinho, se o x e y é zero, qual tem que ser o valor de z para satisfazer a equação de Bzão? 1, porque é x mais y mais z igual a 1 Bzão. Então aqui é 1. E esse cara aqui está no Bzão. O meu Q, ele vai ser o 0, 0. Qual vai ter que ser o valor de z para satisfazer o Bzão 0? 2. Então esse cara aqui está no Bzão 0. Então, quem que vai ser o vetor PQ? O vetor PQ, ele vai ficar esse cara subtraído desse. Vai ficar o 0, 0, 1. Agora eu tenho que fazer o PQ. Tem que fazer o PQ. Eu errei na notação. PQ, produto interno com o U. Onde, no caso, o U é o vetor normal dos dois planos, que é o 1 e 1. Ó, poderia estar o seguinte, o Pzão poderia ser 1, 1, 1. E o Pzão 0 poderia ser 3, 3, 3. Qual dos dois escolher? Tanto faz. Os dois são paralelos. Eu posso escolher qualquer um dos dois. Depois eu vou dividir pela norma. A divisão pela norma que é o que representa o tanto faz. Então esse produto interno aqui ele vai dar 1. A norma desse cara aqui, quanto que é? Raiz de 3. Então a distância de Pzão 0 vai ficar o módulo desse cara aqui, que é 1 sobre raiz de 3, que é a norma de U. Agora, a distância entre duas retas. Então, duas retas eu tenho os seus vetores diretores. Qual vai ser a ideia? A ideia é muito próxima desta aqui.
Se as retas elas são paralelas, a distância entre qualquer dos seus dois pontos são iguais. Então, por isso que a gente tem aqui essa fórmula. E no caso que as retas estão em R3, que é a maior parte dos casos que a gente vai estudar, eu consigo reescrever esse cara aqui como sendo isso. Então, o P pertence a uma reta, o Q pertence a outra, e eu tenho o V, que é o vetor diretor de ambas as retas. Desculpa. Nisso daí já supor que as retas elas são paralelas. A gente não consegue ter uma fórmula explícita para calcular retas arbitrárias em NN, somente quando elas são paralelas. A gente vai ver que a gente tem, quando elas não são paralelas e reversas, somente em R3. Só que, por exemplo, em R4, você tem que calcular realmente na raça, pelaquela definição de nível. Se elas forem paralelas, a gente tem essa fórmula. Então, um exemplo, que vai ser em R3, eu tenho P igual a 101, o Q 001 e o vetor V é o 00. Quer calcular a distância entre RPV e RQV. Então, as duas retas são paralelas. Ambas têm o mesmo vetor diretor V. Então, nesse caso, quem a gente vai ter que calcular? Quem que é o vetor PQ? Então, eu vou fazer Q menos P, vai dar o vai dar o menos 100. O vetor V é o 00, e aquele produto exterior a gente já calculou já. A gente calculou na distância entre um ponto e uma reta em R3. Então, ó, se o P é 101 e o Q é 001, o vetor PQ quem que vai ser? Q menos P. Vai ficar menos 100. Concorda? Então, P Q é igual a menos 1, 0 e 1. Menos 100. O PQ, produto exterior com V, o V no caso é o 0, né? Ó. Vai ser 0. Não, o V não é 00? E o PQ não é menos 00? Então, a gente já calculou. Só que agora que a gente está invertendo a ordem dos dois, né? Então, se ali deu 001, o nosso resultado vai ser o 00 menos 1. Agora, como que é a distância? A distância entre a reta RPV, que eu vou chamar de R, e a RQ0, que eu vou chamar de R0, como que vai ser? Vai ser a norma desse cara aqui. A norma desse cara é 1. Dividido pela norma do V. O V é 0, a norma dele também é 1. Então essa distância aqui é 1. Então esse exemplo só estou mostrando, né? A gente só está pegando e inserindo os dados da fórmula. Sabendo, só que em cada caso a gente tem que dar a equação explícita que a gente precisa. A gente vê que quando a gente quer calcular coisas de planos em R3, é a equação geral do plano. Se a gente quer calcular coisas de retas, a gente está precisando usar as equações paramétricas dela. A gente está precisando saber vetores e pontos. A gente está pegando os ingredientes e simplesmente substituindo. Agora, o último caso que só vale em R3, é exclusivo em R3, que são de retas reversas, retas não paralelas que nos interceptam.
Paralelas, a gente acabou de ver como é que se calcula. Então, não pode ser paralelas, se elas se intersectam, é zero. Então, no último caso, são retas reversas em R3. A ideia é mais ou menos a seguinte. Se eu tenho duas retas que elas não são paralelas, eu tenho duas direções. Eu tenho essa reta aqui que está em uma direção, essa reta aqui que está em uma outra direção qualquer. Se elas não são paralelas, se eu olho para os vetores diretores, eles têm que ser LI. Porque se eles forem LD, se um é múltiplo do outro, elas são paralelas. Então, como eu estou em R2, eu posso falar, como eu estou em R3, eu posso falar do produto exterior entre o vetor diretor dessa reta e o vetor diretor dessa daqui. O que eu vou fazer? Vou fazer dois planos com esse vetor produto exterior. Vou fazer um plano que contém essa reta aqui embaixo. A gente consegue fazer isso daí. A gente já viu exemplo de um ponto e uma reta, a gente consegue fazer um que contém. Da mesma forma, se a gente tem um vetor normal e uma reta, a gente consegue fazer um plano único que contém aquela reta. E para o plano de cima a mesma coisa. Como os dois planos são paralelos, o que a gente pode fazer? A gente pode achatar um do outro. Se a gente achatar coloca os dois planos no mesmo nível, então as retas se intersectam. Então a gente vai olhar para esse ponto aqui da intersecção. Ou eu posso também subir, vai se intersectar também aqui em cima. O que acontece? Eu vou pegar esse ponto aqui de baixo com esse ponto aqui em cima. E ele vai fazer a menor distância entre essas duas retas. Então eu vou precisar gerar dois planos paralelos. E a gente sabe calcular a distância entre planos paralelos. Então a distância entre duas retas reversas é dada por isso daí. O P é um ponto de uma reta, Q é o ponto da outra, V é o vetor diretor da primeira reta, W é o vetor diretor da segunda reta. Então eu tenho P00, o Q igual a 0, o V é 1, 0, 0, o W é 0, 1, 0. Olha só, o produto exterior de V com W também já está quase calculado. É bem parecido com o da no exemplo anterior. A diferença é que o V, no caso anterior, é menos 1, 0, 0. Aqui é 1, 0, 0. Então o produto exterior vai ser 0, 0, 1. Aqui eu multiplico o vetor por menos. Então, olha só. A gente tinha pegado aqui, né? Cadê o... Aqui. Ele pulou para a última página. Não gosto que faz isso. Está fora de ordem, mas olha só. Aqui eu estou trocando o sinal menos 1. Então ali vai ficar menos 1. Só que eu também não invertei na ordem. Então vai trocar de novo. Então o resultado vai ser o mesmo. Então, ó, o produto exterior desse V com esse W vai dar 0,01. Então a gente vai calcular o que é o PQ. Só que olha só, pelas coordenadas de P, o PQ é 1, 0 e 1. O produto exterior de V com W é o 0, 0, 1. O produto interno entre esses dois caras aqui produto externo entre os dois é 1. E a norma do produto exterior também é 1. Então, a distância entre a reta R, que é RPV, e a R0, que é a RQW, vai ser o módulo desse cara aqui, que é 1, dividido pela essa norma aqui, que é 1 também. E esse daqui dá 1. Então, novamente, é juntando os ingredientes. Alguém alguma pergunta?
terça para alguns, quarta para outros.